Esse é o quarto de 14 estudos sobre o livro de Jó. Quando a gente chega lá no final do capítulo 2, os três amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, eles se sentam com Jó e ficam lá 7 dias sentados em silêncio e em jejum. Essa atitude de se sentar e ficar em silêncio, em jejum, é uma atitude de luto. Então, os amigos de Jó eles estavam de luto não só pela família de Jó que morreu, mas pelo próprio Jó. É como se o próprio Jó tivesse morrido, Jó não tivesse mais lá. Essa é a situação que eles veem a Jó. Quando eles olham para Jó, eles ficam de luto, como se o próprio Jó tivesse morrido, né? Depois deles ficarem esse período de luto, sentados em silêncio, Jó se levanta e começa a falar. E a partir dessa fala de Jó, que começa lá no capítulo 3, a gente entra então na seção poética do livro. O livro de Jó, a grande maioria dele é em poesia. Então, desde o capítulo 3 até o capítulo 42, a primeira parte do capítulo 42, é tudo feito em poesia. É poesia hebraica bíblica, né? É um tipo de poesia diferente, não é a poesia que a gente está acostumado. A poesia hebraica bíblica ela tem elementos diferentes. Por que o livro de Jó tem tanta poesia? Por que a Bíblia, em geral, tem tanta poesia? Né? Quando a gente abre lá o Antigo Testamento, a gente vê que tem uma seção de livros que é só livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são todos livros poéticos. E além disso, nos livros que contam a história do povo, que contam outras coisas, sempre tem poesia no meio das histórias, né? Por quê? Por que a Bíblia usa tanto poesia? Antigamente, os homens de Deus, né, os homens que se dedicavam a entender Deus, a estudar Deus, a falar sobre Deus, a gente poderia dizer os teólogos, né, com aspas aí, eles eram pessoas que, quando chegava no limite das palavras, quando eles queriam dizer algo que as palavras não conseguiam expressar, eles lançavam mão do recurso da arte. Eles usavam poesia, eles usavam música. Isso é interessante, né? Hoje quando a gente quer expressar conceitos difíceis, a gente usa termos técnicos para ser mais preciso. Enquanto dentro do texto bíblico, quando você queria expressar uma ideia difícil, você usava poesia. Você não queria ser preciso, mas você queria que as pessoas compreendessem, que elas sentissem, que elas percebessem a ideia. É por isso a poesia é tão importante. Ela vai além do que só as palavras frias conseguem. A música, ela vai além das palavras, né? A arte, ela é uma linguagem que expressa aquilo que a linguagem comum, fria do cotidiano, não consegue expressar. E o livro de Jó ele vai tratar de questões muito difíceis, por isso ele usa poesia o tempo todo, né? E a poesia hebraica bíblica, a gente estava falando, ela é um pouco diferente. Sempre quando a gente pensa em poesia, no senso comum, a gente pensa logo em rima. A gente pensa que... Tem gente que pensa que a rima é o que define a poesia. Se rimou, é poesia. Mas na poesia hebraica bíblica não é bem assim. A rima, inclusive, é um recurso que não é muito utilizado, é meio raro, não é muito importante. O recurso mais importante da poesia bíblica é um recurso chamado paralelismo, né? O que seria esse paralelismo? O paralelismo é quando você tem uma ideia expressa em uma linha e nas linhas seguintes elas fazem referência a essa ideia. Elas podem... A relação entre as linhas nem sempre é uma relação tão fácil. Então, às vezes elas expandem essa ideia, às vezes elas reforçam essa ideia, às vezes elas reforçam a ideia através da negação do oposto. Então, para a gente ter aqui alguns exemplos de como funciona o paralelismo, eu vou pegar aqui em Jó, capítulo 3, os versos 3 a 6. Então, notem como existem linhas em que as ideias às vezes se repetem, às vezes se expandem. Existe uma relação entre as linhas poéticas. Pereço o dia que me viu nascer, a noite que disse um menino foi concebido. Então você percebe que a ideia geral é parecida nas duas linhas, só que elas expressam essa ideia de formas diferentes. Pereço o dia em que me viu nascer, a noite que disse um menino foi concebido. Este dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz. Que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. Sim, que dele se apodere a escuridão,
que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, ela fica mais fácil ainda de a gente perceber esse paralelismo, porque na Bíblia de Jerusalém, o texto em prosa, ele fica assim em blocos, né? É fácil de perceber. E quando chega no texto poético, ele é dividido em linhas, várias linhas. Essa divisão que a Bíblia de Jerusalém faz deixa mais fácil de você perceber a poesia do texto. O texto em poesia sempre está dividido em linhas. E o paralelismo ocorre geralmente em 2 linhas, mas podem acontecer em mais linhas, em 3, em mais linhas. Então, quando você for ler o livro de Jó, nessa porção poética, presta atenção. Como cada verso ele é dividido em blocos, blocos que estão em paralelo. E a relação entre esses blocos é uma relação que ajuda a tornar a ideia mais interessante. Então, em linhas gerais, isso é o paralelismo. É quando linhas estão em paralelo. Quando o paralelismo foi, digamos assim, foi estudado, foi percebido e analisado, lá no século XVIII, por um bispo chamado Robert Lowth, se classificaram 3 tipos diferentes de paralelismo. Então, se disse lá na época que teria então um paralelismo sinônimo, que é o paralelismo onde a segunda linha repete a ideia da primeira linha, o paralelismo antitético, que seria quando a segunda linha ela nega o oposto da primeira linha, então ela reforça a ideia através da oposição, e o paralelismo sintético, onde a segunda linha ela expande o significado da primeira linha, né? Essa era a classificação que tinha, e até hoje algumas pessoas ainda usam esses 3 termos para se referir ao paralelismo, mas é claro que muitas águas passaram desde aquela época, e hoje a gente vê que a relação entre as linhas dentro do paralelismo, elas não são tão simples assim, elas não são tão facilmente classificáveis em 3 tipos. Então já se propuseram mais tipos de paralelismo, e hoje a tendência é pensar que você não consegue classificar o paralelismo em tipos tão rígidos. Aliás, toda a poesia hebraica bíblica ela não é tão rígida assim. A gente percebe, por exemplo, que a poesia hebraica ela tem um ritmo, mas ela não tem uma métrica tão rígida quanto a métrica de outras poesias ocidentais. A poesia hebraica bíblica usa também outros recursos, como por exemplo o acróstico, quando os versos começam cada um com uma letra diferente do alfabeto, e aí você passa o alfabeto inteiro. O acróstico acontece, por exemplo, em Provérbios 31, o Salmo 119 é todo em acróstico, e o livro de Lamentações inteiro ele é escrito em acróstico. As primeiras letras de cada linha é uma letra do alfabeto, e a próxima é a letra subsequente. Às vezes é dividido em 3 linhas, 4 linhas, 8 linhas, e essas linhas começam sempre com a primeira letra do alfabeto e assim por diante. A poesia hebraica bíblica usa muita metáfora, muita comparação, muita metonímia. São figuras de linguagem. Quando você usa uma palavra num significado diferente do habitual, que quer dizer outra coisa. Usa muita sinédoque, muito merisma. Merisma é um recurso muito comum na poesia hebraica, que é quando você fala o começo e o fim. E quando você usa esses 2 extremos, você está querendo dizer o todo, né? Então, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, né, quando diz essas palavras, você vai ensinar ao seu filho ao deitardes e ao levantardes. Ou seja, ao se deitar e ao levantar significa o tempo todo, o dia inteiro, né? Isso seria um merisma, você usa os 2 extremos representando o todo. Ou quando fala lá no Salmo 121 que guarda de dia e também guarda de noite, guarda a tua entrada e a tua saída, significa o todo. A gente já viu também que o texto hebraico, o livro de Jó especialmente, usa muito de ironia. Então a poesia hebraica usa bastante de ironia, de sarcasmo. E existem outros recursos da poesia hebraica bíblica que são recursos sonoros, como a aliteração, né? A repetição de sons, ou o uso de sons para determinados fins, né? Ou às vezes até a onomatopeia, sons que imitam sons da natureza das coisas, sons de palavras que imitam os sons da natureza. Então quando a gente vai para Jó 3, verso 3, por exemplo, que é aquele verso que diz: pereça o dia em que me viu nascer, a noite que disse um menino foi concebido. Eu vou usar aqui uma Bíblia hebraica stuttgartense. A sonoridade no hebraico desse verso, para a gente usar como exemplo, ela é muito interessante. Então, pereça o dia em que me viu nascer. Yovad Yom Oled Bo.
E a noite que disse, o menino foi concebido. Vehalayla amar hara gavar. Então perceba como a primeira parte do verso ela tem todo um som mais fechado, enquanto a segunda parte do verso ela tem todo um som mais aberto. São as duas linhas que estão em paralelo. Então olha lá. Ovad yom oled bo. Vehalayla amar hara gavar. Então o texto ele brinca com essa sonoridade da própria língua hebraica. São escolhidas palavras para tornar a sonoridade mais interessante, é um recurso poético. Então a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia ocidental. Em vários aspectos ela é impossível de ser traduzida. Várias coisas que dão graça ao texto, que dão graça à poesia hebraica, que tornam a poesia interessante, eles simplesmente são impossíveis de se traduzir. Eles desaparecem nas traduções, né? Mas os recursos, os semânticos, os recursos ligados ao significado das palavras e o principal recurso da poesia hebraica bíblica, que é o paralelismo, ele é possível de se perceber na nossa tradução, né? A gente consegue perceber isso facilmente. Então, como a gente falou naquele nosso primeiro estudo, o livro de Jó tem uma estrutura, né? Ele tem uma sequência de coisas. Quando a gente lê sem saber essa estrutura, ele parece meio caótico. Parece que simplesmente as coisas estão acontecendo de forma aleatória. Mas na parte poética a gente tem 3 grandes ciclos de discurso. Começa com esse discurso de Jó, lá no capítulo 3, e depois a gente vai ter discursos dos amigos de Jó intercalados com discursos de Jó. Então a gente vai ter o discurso de Jó, depois um discurso de Elifaz e um discurso de Jó em resposta a esse discurso de Elifaz. Um discurso de Bildade e um discurso de Jó em resposta, um discurso de Zofar e um discurso de Jó em resposta. Esses discursos eles duram um capítulo ou até mais e são todos em paralelismo, todos eles em poesia. E esses discursos são como se fossem diálogos, né? Um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde. E uma coisa que a gente pode notar que é constante em toda a parte poética do livro de Jó são referências à criação. Referências diretas ou indiretas à criação do mundo ou a Deus como Criador. Quando a gente vê, por exemplo, o primeiro discurso de Jó, lá no capítulo 3, existe uma menção recorrente a luz e trevas, a dia e noite. A luz e trevas é o elemento mais importante desse capítulo. A gente vai falar desse capítulo num outro comentário. E a gente vê como essa referência a luz e trevas, dia e noite, faz uma menção à criação do mundo, sendo que a luz é o primeiro elemento criado. Logo em seguida a separação entre luz e trevas. E a gente vai ver nos próximos discursos de Jó como esses elementos da natureza eles são citados o tempo todo e fazendo referência à criação do mundo. Então o segundo discurso, que é o capítulo 6 e 7, vai falar de elementos da natureza. Esse é o que fala mais indiretamente sobre a criação, ele não faz uma menção tão direta. Mas, por exemplo, no terceiro discurso de Jó, que é o capítulo 9 e 10, a gente tem menções assim explícitas sobre a criação. Então aqui no capítulo 9 de Jó, do verso 1 até o verso 10, diz assim: Jó tomou a palavra e disse: sei muito bem que é assim. Poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se Deus se dignar a pleitear com ele, entre 1000 razões não haverá para rebatê-lo? Quem entre os mais sábios e mais fortes poderá resistir-lhe impunemente? Ele desloca as montanhas sem perceberem e derruba-as em sua ira. Abala a terra desde os fundamentos e faz vacilar as suas colunas. Manda o sol que não brilhe e guarda sob sigilo as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha entre o dorso do mar. Criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as câmaras do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Aqui no capítulo 10, os versos 8 a 12 também falam diretamente da criação dele mesmo, reconhecendo que ele foi criado por Deus, né? Tuas mãos me formaram e me modelaram, e depois te volves a mim para aniquilar-me? Lembre-te de que me fizeste de barro, e agora me farás voltar ao pó? Não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, e de ossos e nervos me teceste. Deste-me a vida e o amor, e tua solicitude me guardou. Ou seja, aqui ele apela para Deus para parar de atormentá-lo, porque foi ele que criou a Jó, né? E lá no capítulo 12, no último discurso de Jó, que vai do 12 até o 14, ele também fala novamente da criação.
Os versos 7 a 10 dizem assim: Pergunta, pois, ao gado, e ensinar-te-á, e às aves do céu, e informar-te-ão. Fala à terra, e te dará lições, e os peixes dos mares hão de te narrar. Você vê como aqui é explícito o paralelismo dessas linhas poéticas, né? Quem não haveria de reconhecer que tudo isso é obra da mão de Deus? Em sua mão está a alma de todo ser vivo e o espírito de todo homem carnal. E todos esses versos que a gente leu fazem parte só do primeiro ciclo de discursos e são só os discursos de Jó. Mas por que o livro de Jó faz tantas referências à criação? O que o livro quer dizer com isso? A gente já viu que o livro de Jó ele não faz menções a elementos nacionais de Israel. Ele não faz menção à história de Israel, ele não faz menção à aliança de Deus com Israel. O livro de Jó ele é como se estivesse à parte, alheio a toda a história bíblica, da história da relação entre Deus e Israel. Porque a ideia é que o livro de Jó ele é muito mais universal do que nacional. O que Jó está narrando sobre o sofrimento dele é um sofrimento humano. Ele está falando sobre a situação humana. E é sempre interessante que nos discursos de Jó, Jó sempre parte do seu sofrimento pessoal, individual, e depois ele vai para elementos universais. Ele fala do sofrimento do justo em geral, né? Ele fala das injustiças que acontecem no mundo todo. O livro de Jó está falando do sofrimento humano de forma geral. E quando a gente fala do sofrimento humano dentro de um contexto bíblico é sempre difícil, porque como pode um Deus que é poderoso, que é o criador do mundo, como ele pode permitir que o mal aconteça se Deus é bom? Se ele tem o poder de intervir e fazer o bem, por que ele permite o mal? Essa é talvez uma das grandes dúvidas do livro de Jó. E o livro de Jó é interessante que ele lança várias questões, várias dúvidas, e ele não dá, no final, um argumento fechado e completo para você responder essa dúvida. O argumento é o próprio livro. O argumento é a história de Jó em geral. Quando a gente para pensar sobre o sofrimento humano, vendo do ponto de vista do livro de Jó e da Bíblia em geral, a gente percebe que Deus, em algum momento, ele tomou uma decisão de criar seres autônomos. Ele decidiu criar seres que pensem e que decidam independente dele. Então, por mais que Deus seja soberano, que tudo que acontece com consentimento divino, os seres que Deus criou, eles são independentes de pensamento. Eles podem, inclusive, se rebelar contra Deus. Eles podem, inclusive, como diz a mulher de Jó, amaldiçoar a Deus e morrer. É uma escolha que o ser humano tem. Por que Deus decidiu criar seres autônomos que pensam por si só? Isso ninguém sabe. A Bíblia não toca nesse ponto. Mas o fato é que, a partir dessa decisão divina, entra a questão da moralidade de uma forma diferente no mundo, no universo. Eu tenho o poder de tomar uma decisão ruim. Inclusive, eu tenho o poder de tomar a decisão de oprimir o outro, a outra pessoa. E assim, o mal pode se espalhar pelo mundo. E se espalhou. E assim as relações do mundo não são mais relações justas. A gente vê pessoas justas sendo oprimidas por pessoas que são perversas e só se dão bem. Mas ainda assim o livro de Jó, ele defende que Deus não se abstém totalmente do mundo. Ele está no mundo, só que a ação de Deus é uma ação sutil. A gente percebe, por exemplo, que todos os acontecimentos na vida de Jó, eles são descritos como acontecimentos naturais. Apesar de Jó perceber nitidamente que foi Deus, que Deus está por trás dessa história, né? E o livro deixa mais claro ainda que é Satanás quem aflige a Jó, a descrição dos elementos que trazem o sofrimento de Jó são elementos naturais. Jó fica doente, não é um anjo do céu que vai e machuca Jó. Acontece um redemoinho, um terremoto, um furacão e destrói as coisas de Jó. Mesmo quando fala que desceu fogo do céu, essa expressão é usada, né, na literatura antiga como se referindo ao raio, ao trovão, ao relâmpago, né? Então Jó reconhece a ação de Deus através de elementos naturais. Isso é interessante, né? Deus criou o mundo e Deus age no mundo através da sua própria criação. Deus caminha no mundo de forma invisível.
A ação de Deus é sutil. Essa é a maneira, esse é o estilo de Deus agir, né? Essa é a forma que o livro de Jó descreve a maneira de Deus agir. Então, por mais que a questão do sofrimento humano possa dar a entender que Deus abandonou o mundo, a ideia é que Deus ainda age no mundo, age de forma sutil. Deus ainda está no controle, ele está movendo as coisas, só que a gente não vê a Deus. Lá no capítulo 9, os versos 10 e 11 deixam clara essa ideia. Ele faz prodígios insondáveis, ele faz maravilhas sem conta. Mas se cruzar por mim, eu não posso vê-lo. Se passar roçando-me, eu não o sinto. E mesmo assim, o livro continua dizendo que, apesar da ação divina ser invisível no mundo, ninguém consegue conter a vontade de Deus. Verso 12 em diante. Se apanha uma presa, quem o impedirá? Quem lhe dirá que fazes? Deus não precisa reprimir a sua ira. Diante dele curvam-se os aliados de Raabe. Quanto menos poderei eu replicar-lhe ou escolher argumentos contra ele. Quando Jó sofre, ele se vira para Deus, né? E é interessante como a existência de Deus ela não é questionada no livro de Jó e não é questionada na Bíblia. Na verdade, se você quer argumentos para a existência de Deus, você não vai encontrar na Bíblia. A Bíblia é parte do pressuposto que Deus existe, né? Quando você abre lá em Gênesis 1, verso 1, você lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E de onde veio Deus? Quem é esse Deus? Qual a história dele? Ele só está lá. Começa a história do universo, Deus já está lá, ele já está criando, né? Deus é um pressuposto, ele não é explicado na Bíblia, ele não é justificado na Bíblia. E Jó sempre recorre a Deus, recorre, às vezes, pedindo misericórdia de Deus, pedindo para que Deus interrompa o sofrimento dele. Mas Jó reconhece que mesmo quando ele parece absolutamente abandonado, mesmo no maior sofrimento, existe ali uma atitude divina. O livro de Jó tem esse como um dos temas principais. Na trama da história humana, entre os fios da história humana, existe sempre a agulha de Deus costurando, mesmo que essa agulha seja invisível.